qualquer coisa, eu vou pedir para o nosso emérito pastor Gilson Paulo fazer uma oração para nós começarmos essa transmissão. Ok. Queridos, paz de Cristo, estão me ouvindo bem aí, só para confirmar? Sim, todos ouvindo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, queremos aqui nessa noite, em primeiro lugar, te exaltar, te engrandecer pelo privilégio, Senhor, mesmo que à distância, estarmos aqui reunidos nesta noite, em teu nome, desfrutando de comunhão, de coinonia e da tua presença. Para que nessa noite também, Senhor, seja marcante, rogamos a tua presença, o ajuda do Espírito Santo, e que essa reunião seja extremamente edificante para nossas vidas, para que possamos te servir e te adorar na beleza da tua santidade. Sobre cada um de nós, seja a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, paz do Senhor para todos. Prazer todos vocês estarem aqui conosco participando desse momento. Nós resolvemos, né, marcar esse hangout, primeiro porque eu estava com saudade dos meus amigos, né? E segundo porque o assunto é tão importante, né? Na verdade, a Páscoa é uma data importante no calendário cristão e isso é marcante nas nossas igrejas, né? Pela celebração. Celebramos um Cristo vivo e ressurreto. Eu até brinco não, né? Eu costumo dizer, e disse isso lá na nossa escola beriana, eu considero a Páscoa mais importante até do que o Natal. Porque, né, a ressurreição representa tudo para a nossa fé cristã. Se alguém tiver com aí, por favor, desabilite, né? Ela representa tudo para nós. E por isso, tem que desligar o microfone. Hoje o nosso pastor lá no culto, né, após reprisar a cantata de Páscoa, ele falou sobre isso, né, sobre a importância, né, de nós celebrarmos e falou também sobre a questão da ceia e, né, como essa data, né, a ressurreição de Cristo é importante para a nossa fé. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre Páscoa, sobre ceia, sobre, né, as coisas que dizem respeito a esse feriado, né? Por que ele é importante para a gente, por que essa data é tão importante para a gente. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que todos que vão responder as perguntas já são conhecidos, né, da maioria do pessoal que está aqui, então eu vou dispensar apresentações, eu vou partir logo para a primeira pergunta, né? Deixa eu ver se a Renata está aí. Não estou identificando, não estou vendo a Renata aí. Renata, você está por aí? Então, vamos lá. Renata, a primeira coisa. Qual é o significado verdadeiro da Páscoa? O significado da Páscoa para a gente que é cristão é diferente da Páscoa judaica, diferente da Páscoa comercial, né? A Páscoa para a gente, como o pastor Ronaldo mesmo já falou, é mais importante até do que o Natal, porque ela representa a totalidade daquilo que para a gente é importante, que é a remissão do nosso pecado e a nossa salvação. E a palavra Páscoa significa passagem, né? É do hebraico peshá, que significa passagem, e é a passagem da condição, de uma condição para outra condição, né? No caso da condição de morte para a vida. Jesus passou da morte para a vida. E nós também temos a oportunidade de viver essa experiência quando, mortos pelo pecado, nós temos a oportunidade de, ao entregar o coração para Jesus, reconhecer Ele como Salvador, passarmos também da condição de pecadores, de condenados à morte eterna, para a vida eterna com Cristo. Então, é isso que representa a Páscoa. A Páscoa, para a gente, é algo muito significativo, que deve ser celebrado, lembrado, como o sacrifício de Jesus, que nos deu a oportunidade de vida eterna. Se não fosse isso, estaríamos condenados à morte. Olha, eu vou até acrescentar uma coisa importante, né, nesse tempo aí que a gente está vivendo, né, de
uma espécie de hegemonia, vamos dizer assim, em termos políticos e econômicos, né, da China no mundo. Até, se eu não me engano, lá o presidente do Partido Comunista Chinês, um país comunista, colocou um outdoor dele com a cara dele desejando Feliz Páscoa. Está na cara que isso, com certeza, é um recado, né, de querer fazer relações amistosas com o mundo, né? Já que a gente sabe que eles não comemoram, né? Eles não são cristãos. Mas vamos lá, gente. Deixa eu aproveitar. Sepúlveda, está me ouvindo aí? Sepúlveda, essa Páscoa, a Renata já deu mais ou menos assim um insight, mas eu queria te perguntar. Está faltando 5 minutos. Está faltando poucos minutos para a gente terminar. Quando a gente terminar, a gente depois volta, dá 3, 4 minutinhos e volta aí para a coisa. Mas, antes de qualquer coisa, essa Páscoa que nós celebramos é a mesma lá que os judeus celebravam? Bom, estou ouvindo bem? Não, ela não é a mesma Páscoa, né? A Páscoa judaica, ela tinha como objetivo, né, lembrar a saída do povo judeu do Egito. Deus mandou que o povo celebrasse isso como memória da saída do Egito. E nisso, ela serve como uma tipologia, né? uma prefiguração do que realmente é a Páscoa cristã, que, se nós trabalharmos a questão da tipologia e da prefiguração, a Páscoa, né, judaica vai nos remeter a Cristo e através do seu simbolismo, que é a saída do povo do Egito, que simboliza o mundo, o pecado simbolizado na pessoa de Faraó, que nos escraviza, o cordeiro imaculado, que deveria ser sacrificado e aspergiu seu sangue nas portas daqueles que eram judeus para que eles o guardassem, né? E a nossa Páscoa tem a ver com isso, né? Cristo nos liberta do mundo, da escravidão do pecado, e através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele nos liberta para uma nova vida. Então, essa Páscoa que nós celebramos tem esse significado, essa simbologia, essa prefiguração com relação à Páscoa judaica. Na verdade, parece que essa Páscoa judaica, ainda nos dias de hoje, ela é uma festa que dura 8 dias. Né? Para os judeus, ela simboliza exatamente isso que Sepúlveda falou. A saída do povo de Israel do Egito, né? Após esse êxodo do povo israelita, após o flagelo lá das 10 pragas, lá no reinado histórico, isso hoje, comprovado, né? Reinado de Ramsés II. Isso está narrado lá no livro de Êxodo. Boa noite. Acho que é importante aí a sua colocação. Bom, eu quero saber, Adriana, tem como a gente verificar qual o tempo que a gente tem? Cadê a Adriana? Está com o microfone desativado. Estou aqui. Bem, só para saber, dá para a gente, eu não estou conseguindo verificar quanto tempo que a gente tem ainda. Dá um minutinho ainda. Tá, então, melhor ir para outro. Eu já vou fazer, então, uma avant-première da pergunta para a gente voltar para o próximo bloco você respondendo, tá bom? Ok. A gente, em Minas Gerais, já falou, mas a ideia de como aconteceu essa primeira Páscoa, né? Quais são os eventos que foram relacionados a essa primeira Páscoa e o motivo da celebração dela para o povo israelita. Ok? Ok. Vamos deixar para o próximo bloco? Vamos deixar para o próximo bloco. Fica conversando até programa de televisão, né? Para o próximo bloco, a gente volta com as respostas dessa pergunta. Avisa para quem não sabe como é que funciona aí. Então, é o seguinte, vai acabar essa sessão. Todo mundo que acessou o link, fica ligado no grupo, porque a gente vai abrir uma outra reunião e vai gerar um novo link. E a gente vai jogar esse link lá, e é assim que vocês virem, entrem logo, que é para a gente poder aproveitar o tempo. Ok. Ok? A menina está falando aqui que pode usar o mesmo link. Cadê?
O Evandro está dizendo que pode dar o mesmo link. Eu acho que sim, Adriana. Então, beleza. Então, tá bom. Obrigado, Evandro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ok. Então, é só esperar um tempinho e daqui a pouco acessar de novo. Às vezes não cai em 40 minutos. Se vocês quiserem esperar até cair... É melhor voltar logo. Eu vou cantar um louvor, então. Por que desesperar? Espera aí, Evandro está falando aqui, se for a primeira vez. Canta aquele da casa do Senhor. É verdade. O público está pedindo, não. Espera aí, porque... tem uma o Eduardo está dizendo que às vezes não cai em 40 minutos. Então, vamos lá? Pode ir. Continua, Faz a pergunta para a Adriana. Se não caiu... Se cair, caiu. Se não cair, não caiu. Pode ser, pastor? Vamos embora. Isso, não tem mais limite de tempo, Emanuel? Para mim, apareceu que a reunião não tem mais limite de tempo. Glória! Opa! Ok. Mensageiro de boas novas. Obrigado. Aleluia. Então, vamos lá. Outra. Espera aí. Repete a pergunta aí, pastor. Obrigado. Vamos lá. Obrigado, Fábio, então. Felipe, todo mundo. Então, alguns minutos. Beleza. Então, vamos lá, gente. A pergunta é, como é que aconteceu a primeira Páscoa, né? Na verdade, quais foram os eventos que envolveram essa primeira Páscoa aí para o povo hebreu? Então, a primeira Páscoa se deu no Êxodo, né? Como a Renata já falou aí, a gente sabe a história. E o interessante é que a Páscoa, na verdade, ela é um marco da aliança de Deus com o povo hebreu, porque ela marca a saída deles de um estado de escravidão para a liberdade. Enquanto o Egito estava vivendo um período de morte, eles estavam sendo protegidos no momento em que celebravam a Páscoa, e toda vez que a aliança era reavivada com Israel, a Páscoa era celebrada. Então, eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram no deserto. No determinado período, se devia celebrar a Páscoa. Chegaram em Canaã, tomaram posse da terra. Quando tiveram paz, celebravam a Páscoa. Israel passa por todo aquele período de idolatria, de se afastar de Deus, de ser castigado por seus pecados. E 2 reis, quando promovem a restauração do culto, quando promovem a restauração do templo, que é Ezequias e Josias, quando eles restabelecem o culto, quando eles reavivam a aliança, eles instituem também a celebração da Páscoa. E a Bíblia vai dizer, lá em 2 Crônicas, no capítulo 30, que nos dias de Josias, de Ezequias, aliás, ele promove uma celebração da Páscoa tão grande, ele manda convites, né, por todo Israel para que o povo vá até Jerusalém celebrar a Páscoa, que desde os dias de Salomão não se viu uma festa como aquela. Então, a Páscoa era um marco, era um avivamento, era um reforço da aliança de Deus com Israel. Quando eles voltam do exílio, o que marca mais eles, quando tomam posse da terra, é a celebração da Páscoa. Então, a Páscoa foi um marco para o povo de Israel, é um memorial estabelecido por Deus, era uma festa obrigatória, né? Era uma ordenança de se comemorar, e a Páscoa simbolizava exatamente isso, a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão, para a liberdade e a conquista da promessa em Canaã. Isso devia ser sempre rememorado. Beleza, vamos lá. Mas tem uma coisa interessante ainda dentro desses eventos que, vamos dizer assim, que antecedem a Páscoa, né? 9 pragas, a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Na morte dos primogênitos, Deus diz que ninguém escaparia, nem mesmo a família do faraó. Um negócio terrível, né? Mas você chegou a falar que, né, o povo hebreu foi protegido. Dá para falar alguma coisa sobre isso aqui? Para não sofrer o castigo dos egípcios. O que os israelitas tiveram que fazer? Para eles não sofrerem a praga, na verdade, desde o início das pragas, mais ou menos na 4ª praga, Deus avisa a Faraó que vai começar a fazer distinção entre o povo de Israel e o povo egípcio. Então, o povo de Israel, os hebreus,
que moravam na terra de Gósen não eram atingidos pelas pragas. Então, todo o Egito era atingido por gafanhoto, por chuva de pedra e fogo, pelas trevas, e o povo de Israel era protegido na terra de Gósen. Então, e nisso Deus mostrava que estava fazendo distinção entre o povo dele e os egípcios, para mostrar que era ele mesmo que estava fazendo e que isso não devia ser atribuído a nenhuma divindade egípcia. E aí, na última praga, Faraó ainda endurece o coração, ele faz que vai deixar o povo ir, não deixa, tenta negociar. Na 8ª praga, ele começa a admitir que pecou, que errou, mas quando ele se vê livre do castigo, ele volta atrás. Então, na 10ª praga, Deus manda o povo de Israel fazer um sinal. Ele manda, e isso tem tudo a ver com a Páscoa, porque o cordeiro que é imolado e o sangue desse cordeiro que se passa nos umbrais das portas é o mesmo cordeiro que deveria ser o da Páscoa. Então, o cordeiro pascual dava o seu sangue, com o sangue daquele cordeiro, da refeição pascual, o povo de Israel deveria proteger os 2 umbrais e a parte de cima da porta, e onde tivesse a marca do sangue daquele cordeiro pascual, da porta, na casa, aquela casa não seria atingida pela morte. Nessa noite, os israelitas fizeram exatamente aquilo que Deus ordenou. Agora, uma coisa interessante é que esse cordeirinho, muito novo, ele era colocado e passava um tempo com a família. Eu imagino que as crianças, né, israelitas, elas de alguma maneira se afeiçoavam àquele bichinho. Só você pensar hoje, quem tiver um pet em casa, né, como deve ser difícil você ver um bichinho desses. E isso simboliza, tem muito a ver com o sacrifício, né, com o modo como a gente enxerga também, né, Cristo morrendo por nós. É realmente um sacrifício que nos deixa constrangidos, que nos deixa tristes. O sacrifício entristecido. Ficamos entristecidos por isso. Só nos alegramos porque, diferentemente dos cordeiros que foram imolados, o nosso cordeiro foi morto e reviveu. Ok? E Divanei Fernandes, vamos lá? Como é que era esse negócio dessa festa aí na época da Páscoa? Na Páscoa do tempo de Jesus, né? Ok. Primeiramente, boa noite, a paz para todo mundo aí. Prazer estar aqui com vocês. Como todas as coisas em Israel, paira sobre as questões ligadas à tradição, né? Então, os fatos que já foram narrados aqui pelo Sepúlveda, pela Adriana, pela Renata, no Antigo Testamento, eles vão alcançar, né, por intermédio da tradição, o tempo neotestamentário. Então, antes de responder como que era, a gente tem que pensar que Jesus ele estava inserido nesse contexto social, nesse contexto tradicional. Então, a gente... Só um minuto. Adriana, parece que está pedindo gente liberando para entrar. Tem como liberar a entrada de mais pessoas aí? Já liberei, Ronaldo. Estou liberando aqui. É que demora a carregar um pouquinho. Maravilha. Então, é importante, antes de responder como que era no Novo Testamento, a gente ter essa concepção contextual de que Jesus estava inserido nisso, né? Nessas questões tradicionais. A gente vê, por exemplo, algumas passagens no Evangelho de João, onde a Bíblia vai fazer menção como um referencial de tempo, de momento relacionado à Páscoa, né? Dando a entender o evento da Páscoa e tudo mais. Já em Lucas, a gente vai ver claramente que José e Maria eles participavam anualmente dessa festa da Páscoa. Então, a gente vê que a família de Jesus também, desde antes do seu nascimento, de alguma forma, a gente dá a entender que já participava disso. Então, a gente indo propriamente para a pergunta de como que era, como disse, era uma festa anual. Então, pessoas vinham de várias outras regiões e se concentravam em Jerusalém para poder participar dessa festa. O cerne da festa é o sacrifício. Então, o sacrifício do cordeiro no entorno do templo,
era o grande cerne ritualístico referente à Páscoa. Aí tem algumas coisas interessantes que são... a gente pode fazer um grande contraponto com a realidade até do próprio sacrifício de Jesus, é que esse cordeiro ele não era qualquer cordeiro, né? Além da questão afetiva ali de quem pertencia àquele cordeiro, e as questões das características, né? Então, o cordeiro poderia ter menos de 8 dias, mas também não poderia ter mais de 1 ano. Então, até quando se consumava o sacrifício desse cordeiro, a maneira com que essa refeição pascual era servida, ela tinha limitações referentes aos grupos que comiam. Quer dizer, você não poderia matar um cordeiro para que um grupo maior de 20 pessoas, por exemplo, se alimentasse daquele cordeiro. Então, você vê que tem todo um cerimonial. Como a gente está estudando aí as questões no livro do Êxodo, toda uma escala, né, de cerimônia, Deus dá as leis também com esse viés cerimonial. Então, assim, só para ter dado aqui, interessante, né, que o cordeiro, além de ele não poder ter menos de 8 dias, nem mais de 1 ano, após o sacrifício a servir aquela refeição ali, tinha mais algumas coisas, né? Por exemplo, o cordeiro era servido unicamente. Então, tinha as questões de verduras, ervas e todo um acompanhamento ali que gerava um tipo de comunhão nesses grupos que comiam cada um dos cordeiros. Então, Jesus estava inserido nesse contexto. Maravilha, maravilha. Pastor Gilson Paulo está aí? Maravilha, maravilha. Cá estou. Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso Rabi de Israel. O Vaninho falou sobre esse cordeiro pascal, né? Deu algumas características dele. A pergunta é, Gilson, na verdade, esse símbolo, esse cordeiro pascal, ele era um símbolo do próprio Cristo, é isso? Digamos que assim, Deus utiliza, né, a linguagem humana para se comunicar. Né? E, para tanto, essa linguagem imagética está muito presente na Bíblia a partir das suas figuras. Antes do advento de Jesus, a sua vinda, né, na verdade, houve um tempo de preparação. Esse tempo de preparação exatamente coincide com o conteúdo do Antigo Testamento. Se nós fôssemos sintetizar a Bíblia com algumas palavras, 5 delas seriam interessantes: preparação, manifestação, expansão, explanação e consumação. Tendo Jesus, evidentemente, como o centro dessas palavras. Preparação, Antigo Testamento, preparou o mundo para o advento de Jesus. Nessa preparação, criou-se uma pedagogia instrutiva para exatamente preparar o mundo para o advento de Jesus. E nessa preparação, a figura do sacrifício foi muito utilizada, né? A começar exatamente lá no pós-queda de Adão e Eva. A Bíblia diz que eles fizeram para si aventais de folha de figueira. No entanto, Deus, pós isto, preparou túnica de pele de animais, já demonstrando ali a necessidade de uma morte substituta. E para que as pessoas pudessem compreender essa substituição, houve esse tempo probatório até a vida de Jesus. E João Batista foi categórico em relação a isso, né? Quando ele se deparou com Jesus, ele afirmou peremptoriamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os seus interlocutores, né, para os seus ouvintes, aquela afirmativa, aquela afirmação soou com nitidez, com clareza, porque os seus contemporâneos entendiam perfeitamente que no lugar dos seus pecados, dos seus erros, da sua própria pessoa, oferecia-se um animal, no caso um cordeiro, e esse cordeiro levava sobre si as mazelas deles, né? Então, quando João Batista afirma que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele está, na verdade, utilizando de uma compreensão, de uma pedagogia já estabelecida, ele se apropria dessa informação e introjeta e lança para Jesus, de sorte que ele, ao mesmo tempo que utiliza saberes conhecidos, ele amplia isso, né?
Ele, na verdade, até maximiza a importância do sacrifício. Eis o cordeiro, não o cordeiro humano, não o cordeiro pascual, não esses cordeiros que são oferecidos de forma recorrente e repetida. É o cordeiro de Deus. Então, ele, na verdade, amplia e afirma que a origem, a oferenda agora não é feita pela pessoa humana, mas o próprio Deus agora oferece para a salvação da humanidade o seu cordeiro. Por isso que a abrangência do cordeiro de Deus, Jesus, é incomparável. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não mais de uma família, de uma pessoa, como era a função do sacrifício no tempo pascual, na Páscoa judaica. Esse Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Não somente mais cobre, né? Não é uma questão de cobertura, agora sim de tirar. Ou seja, seria um sacrifício pascual na pessoa de Jesus, cuja eficácia seria eterna, perene e plenamente perfeita. Essa perfeição se cumpre quando o próprio Jesus afirmou na cruz do Calvário, dizendo: está consumado, a ti entrego o meu espírito. Essa consumação reforça essa ideia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só aqui um dado importante é que nesse processo de revelação de Deus, Deus não se revela totalmente para as pessoas. Existe um tempo probatório, não porque Deus não queira revelar, é por conta da nossa capacidade realmente de sintetizar ou de, a verdade, compreender a profundidade da sua revelação. Então, por conta da nossa incapacidade de compreender o que Deus quer revelar, essa revelação acontece paulatinamente. Então, esse símbolo do cordeiro é perfeitamente bíblico. A propósito, né? Essa ideia de símbolo é muito presente nas religiões. E o cordeiro é um deles. Existem outros símbolos que também compõem o cristianismo, que ao longo aqui do nosso bate-papo a gente vai destacar algumas questões importantes sobre esses elementos simbólicos, imagéticos, que transitam e caminham na formação, na pregação da mensagem do Evangelho, né? Com o intuito de facilitar a compreensão. Essa é a ideia. Gilson, eu vou dizer um negócio para você. Eu tenho um orgulho de ser teu amigo, cara. Porque às vezes eu tenho vontade de falar as palavras assim, falar bem como você fala, mas eu confesso para você que eu não tenho esse repertório. Entendeu? Então, para os crentes não dá para a gente ter inveja. Inveja não é um sentimento legal. Então, tem uma grande admiração ao contrário. Entendeu qual é? A inveja é uma espécie de admiração que saiu pela culatra. Mas... Glória a Deus. Estou muito feliz porque pude falar, né, antes de você nas lições, né? Porque semana que vem você vai acabar de detonar com tudo aí. Aí fiz spoiler de você hoje, viu? Não, prazer todo meu, pessoal. Eu falei, ó, semana que vem o Saudade da convivência. O Gilson vai explicar isso melhor. Vamos lá, gente. Hoje o pastor Silas ele falando lá na mensagem após a cantata, ele falou que você fica com o dicionário na mão, Gil. Ai, Jesus. Hoje o pastor falou um pouco, né, falando sobre a relação que existe entre a ceia do Senhor e a Páscoa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Tem que falar depois do pastor Gilson, olha aí que problema. Aí, vou pedir para você aumentar um pouquinho a voz de você e o Gilson, que a gente tá... Tá. Melhorou? Acho que melhorou. Tá? Então, até de repente, falar um pouco mais alto mesmo. Tá. Beleza. Aproveitar aí para mandar um abraço aí para cada professor de EBD que está aí. E falar depois do pastor Gilson é sempre, né, complexo, já que ele fala de maneira aí bem abrangente. Mas vamos lá. A questão da ceia, né, do Senhor e essa relação com a Páscoa, ela está diretamente ligada à questão do sacrifício. Na verdade, com a mudança do elemento sacrificado, podemos dizer dessa forma. Então, a ideia que nós temos da relação é que houve uma substituição, né? Então, o sacrifício de Jesus ele é substitutivo ao sacrifício do cordeiro enquanto animal e da ritualística. Então, nós tínhamos o cordeiro sendo servido, as ervas e tudo mais, nós passamos a ter o quê? O corpo de Cristo em sacrifício, trazendo um sacrifício
passando a ser reparador, redentor e concedendo para a gente um novo benefício que vai tirar a necessidade desse sacrifício animal. Então, eu resumiria da seguinte forma: o sacrifício animal ele paira pela ritualística, e o sacrifício de Cristo ele é um sacrifício que nos dá todos esses benefícios e nos gera um memorial. Então, daí em virtude a ceia. Então, quando a gente está ceando, né, eu penso que quando nós, ali por intermédio dos elementos, do pão e do vinho, nós estamos substituindo a questão do sacrifício animal, estamos trazendo a lembrança daquilo que Jesus desempenhou como propósito de Deus para a vida da humanidade e nos tornando pessoas que celebram essa situação do memorial de Cristo. Então, o interessante é que em Lamentações o profeta Jeremias vai falar, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, cear é a gente trazer à nossa memória não apenas aquilo que passou, né? Como a ideia do sacrifício de Cristo, um ato consumado que nós lembramos, mas ele também nos dá esperança sobre a volta e a busca da igreja para morar na eternidade. Então, a relação está ligada a isso. A retirada de uma ritualística para um memorial, que está envolto por conta do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Pastor Ronaldo, me permita aí a parte chamar meu colega? Claro, por favor. O Vaninho tocou num assunto extremamente interessante, né? Que aí, nesse sentido, nós incorremos em alguns equívocos. Nós, me refiro à cristandade. E aí, até posteriormente, vamos destacar sobre como que a igreja, de certa forma, acabou acomodando dentro do seu contexto ritualístico e cultico de mensagens elementos estranhos à mensagem do Evangelho. Porque, como eu coloquei aqui, que o Antigo Testamento ele serviu e serve de preparação para preparar o mundo para o advento de Jesus, e nessa preparação, essa compreensão pedagógica da importância da morte substituta que se cumpre cabalmente em Jesus, e isso facilitou, portanto, a sua manifestação, é importante ressaltar que, para nós, a Páscoa judaica não tem nenhum sentido ou nenhum valor no sentido de, até mesmo de compreensão melhor, de observação. No entanto, quando nós nos deparamos com essa data festiva, que é essa agora, aí sempre temos que nos reportar à Páscoa judaica. No entanto, o que Paulo disse para nós é o seguinte: Jesus é a nossa Páscoa, né? Ele é a nossa Páscoa, ou seja, ele utiliza essa questão ritualística judaica e estão aí me ouvindo? Me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Assim, né? Ele pega esses saberes judaicos, ou melhor, a festa judaica, e faz uma aplicação prática para nós. Jesus é a nossa Páscoa. Com aquilo que já foi colocado aqui, né? Que é a ideia da passagem, da mudança de posição, a ideia do resgate, da salvação. Portanto, salvação nossa ela está relacionada à morte e ressurreição de Jesus. Daí que ele faz essa transposição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor, que é esse memorial para que a igreja não esquecesse de forma alguma que nós somos o que somos por conta da morte e ressurreição de Jesus. Agora, a Páscoa judaica, para nós, não tem tanta essa importância, né? No entanto, a igreja, historicamente falando, acabou se apegando demasiadamente à cultura judaica e nesse apego fez um caminho às avessas, digamos assim. Ao mesmo tempo que a proposta evangélica cristã seria essa ruptura com a religião judaica, essa ruptura compreendendo que o judaísmo serviu como se fosse um trem que conduziu a humanidade a uma estação final, só que nessa estação deveria todos saltarem, né? E pegar um novo transporte, seria Jesus.
os judeus ficaram nessa estação parados, e a igreja, ao invés de avançar, em dado momento, retorna para essa estação que ficou obsoleta, parada, e que nós devemos avançar. De sorte que, para nós, a igreja, o que importa é compreender a morte e ressurreição de Jesus, e não ficar preocupando nos pormenores da Páscoa. Ok, Gilson, eu concordo. É só para dizer o seguinte, na verdade, para nós cristãos, eu particularmente, né, acho que a maioria de nós entendemos a Páscoa como uma espécie de... A gente faz uma comparação entre a última refeição, que é feita antes, né, de entrar à Terra Prometida, e nós, na ceia, toda a ceia para a gente é como se fosse a última, que de alguma maneira aponta para um estado futuro, da gente passar daqui, dessa vida terrena, para a vida eterna. É um entendimento que eu tenho. Né? Então, para a gente, como rito, né, a Páscoa ela realmente não tem o valor significativo, mas como a gente utilizar isso como um momento de celebração, né, um momento dessa analogia, eu acho interessante. O grande lance é, exatamente, o Vaninho chegou a falar sobre isso, o pastor também falou sobre isso hoje na pregação, a nossa Páscoa é toda vez que ceamos. Isso, né? Isso aí. É uma festa permanente. Né? É algo que a gente está... É um memorial, essa é a diferença. Não é algo que diz mais respeito né, a um rito religioso. Na verdade, é até que ele venha. E como a gente acredita que ele pode vir a qualquer momento, a gente está sempre celebrando ela com alegria. É isso aí. Pastor, só para... Por isso que eu fiz questão de sintetizar... Vaninho, deixa se você consegue colocar mais próximo o microfone. Por isso que eu quis sintetizar falando que a diferença está entre ritual e memorial. Inclusive, os próprios judeus, hoje poucas vertentes deles utilizam essa questão sacrificial. Quer dizer, até no âmbito judaico isso não tem prosperado, né? Então, para a gente de fato a ceia essa espera contínua da volta de Cristo, dando a esperança de morar com Ele na eternidade. Maravilha. Só queria para vocês que acabou de chegar no nosso grupo o nosso sacerdote, o nosso grão, como é que a gente pode chamar lá? Grão vizir. Lá do templo, lá, o nosso Gamaliel, pastor Fernando Bessler, seja bem-vindo. Vamos continuar, gente. Renata, parece que é redundante a pergunta, mas eu sei que tem outras implicações aí nisso que eu vou perguntar para você. Né? O Gilson falou alguma coisa, o Danilo também, mas qual é a importância da Páscoa para nós, cristãos? Então, a gente já falou que a Páscoa para a gente ela é muito importante, porque realmente ela marca essa passagem que nós temos a oportunidade de vivenciar. Eu acho que o mais importante que a gente tem que levar em consideração é isso. A gente tem a oportunidade de vivenciar essa passagem do estado de pecador, degradado, condenado à morte eterna, para alguém que tem a esperança da vida eterna em Cristo. Então, eu marquei algumas coisas aqui, que a Páscoa, para a gente, ela fala do amor de Deus pelo homem, o Deus que deu o seu único filho para morrer em nosso favor. E, como a gente fala da importância da Páscoa ou não, a gente estava discutindo isso agora, é um momento que a gente faz uma profunda reflexão. Porque no momento da ceia, Jesus deixou um memorial, esse é meu corpo, esse é meu sangue, fazer isso em memória de mim. E a gente celebra essa vida em Cristo, né? É muito bom quando a gente está vivenciando esse momento da ceia, que a gente celebra essa nova vida em Cristo. Mas eu penso que a celebração da Páscoa em si, ela traz para a gente uma reflexão mais profunda da dor, do sofrimento, da solidão que Jesus passou. E quando a gente entende que Deus abriu mão do seu filho para que ele passasse por isso, como pais, a gente fica pensando, Deus, os sentimentos a gente vive porque Deus colocou dentro da gente. Então a gente fica pensando que sofrimento tão grande, não só de Jesus, mas também do Pai,
que entregou o seu filho para passar por esse sofrimento. Então, a Páscoa fala dessa reflexão da gente, de entender esse sofrimento, de entender esse sacrifício, porque eu penso que a gente vive num mundo em que o sacrifício de Jesus está muito banalizado. A gente vive uma graça, né? Ganhamos um presente, mas a gente não está entendendo, muitas pessoas, né? Não digo a gente, mas algumas pessoas não estão entendendo o preço que foi pago por esse presente. Então, a gente tem banalizado a graça por causa disso. Foi pago um alto preço. A oportunidade de restaurar o relacionamento com Deus. O homem perdeu esse relacionamento no Éden. E quando Jesus vem, ele dá a oportunidade de que o mundo possa restaurar esse relacionamento com Deus. Um relacionamento que Deus fez exclusivamente com Noé, depois exclusivamente com Abraão, com os patriarcas, com o povo de Israel, e agora nós temos essa oportunidade. Então, que privilégio nós temos de ter esse relacionamento restaurado. Marquei aqui da vitória sobre o pecado, né? Jesus, ele venceu a morte, mas, acima de tudo, seu sangue nos purificou de todo pecado. Eu, hoje, na aula das crianças, estava fazendo a gracinha, né? Quem nunca viu o CSI, que quando vai procurar uma cena de crime, o CSI espirra lá aquele líquido, e aonde tem sangue, esse sangue brilha. E glória a Deus, porque nós temos essa oportunidade de sermos limpos, porque quando estamos nas trevas, que quem está em trevas olha para a gente e vê luz, porque nós resplandecemos pelo sangue de Jesus. Então, a Páscoa fala disso. E por último, da salvação. Uma salvação que foi conquistada com muita dor e muito sofrimento, com uma entrega grande. E aí, aqui a carta de 2 Pedro, aliás, de 1 Pedro 2,24, que diz: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste curados. Gente, isso é a Páscoa, é você entender esse momento, se reconhecer pecador, reconhecer a graça de Deus sobre a nossa vida e entender que, através disso, nós temos a oportunidade de ter pecados limpos e ter vida eterna. Não tem coisa melhor do que isso. Esse presente realmente é valiosíssimo. Então, essa é a importância da Páscoa para a gente, muito mais que o nascimento, mas a morte, o sacrifício e a ressurreição, que a gente vai falar mais à frente. Maravilha, maravilha. Gente, eu tenho muito orgulho de ter vocês como amigos, né? Vocês são fantásticos. É verdadeira recíproca. Como eu disse, eu gostaria de ter essa instrumentalidade, nessa oralidade, né? Eu sou meio tosco, mas tudo bem. Tem dúvida? Vou aproveitar que você apareceu aí na tela aí. Então, a gente pode dizer que a ressurreição, essa ressurreição de Jesus que a Renata fala, né? Ela é o marco central do Evangelho. Sim, a verdade é Jesus, né, é a razão de tudo que há no Evangelho, né? Tudo está direcionado para ele, tudo converge para ele. Mas Jesus morreu na cruz e a palavra vai dizer que ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E essa ressurreição foi algo verdadeiro, não é uma mentira, né? Ela foi presenciada por muitos, inclusive isso é relatado no livro de 1 Coríntios, a partir do capítulo 15, versículos 4 a 8, né? Se nós pegarmos lá, depois quem está aí pode consultar, a palavra vai dizer assim, olha, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. É claro que eu estou falando da época em que Paulo escreveu a carta, né? Ninguém vai procurar testemunha hoje, porque os irmãos já foram, não tem nem osso. Então, assim, isso foi um testemunho que Paulo dá na carta aos Coríntios, né? Inclusive porque a própria igreja de Corinto estava, né, duvidando que houvesse ressurreição, que Cristo havia sido ressurreto.
E aí, nesse próprio livro da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, descendo mais um pouquinho, lá no versículo 12, 11, faz assim, ó. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim é escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentro vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Estão me escutando bem? Sim, perfeito. Então isso é verdadeiro. A ressurreição de Cristo foi verdadeira, né? E antes da sua crucificação, Jesus já havia falado, está lá em João, lá para o capítulo 15, quando Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos, que ele vai mencionar que ele precisa ir, né? Porque se ele não for, o Senhor Deus não mandaria o Consolador, né? E então ele já prevendo, né, instruindo os discípulos da sua morte, que era certo, mas ele disse que era necessário que ele morresse para que Deus mandasse o Consolador, para que ele pudesse voltar. Então, estava bem claro para os discípulos que Cristo voltaria, né? Nas instruções, ele vai falar aos discípulos a todo momento que ele vai estar, que ele vai preparar morada no céu, que na casa do Pai tem muitas moradas, e vem, né, alertando os discípulos, né, que ele vai morar. E interessante, hoje o pastor Silas também estava falando sobre isso na pregação, que a morte de Cristo, né, não foi algo que alguém premeditou, vamos dizer assim, ou que assassinou ele. A palavra diz que ele se entregou para a morte, para o sacrifício, ele deu a sua vida por nós, né? Então, ele se oferece em sacrifício para que nós pudéssemos ter vida eterna e garantir que esse sacrifício estaria a vitória dele sobre a morte, né? Ele tira das mãos do diabo, como o pastor Silas hoje falou, né, o poder da morte e recupera esse poder para mostrar que ele, sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos, né, iria abrir caminho para nós, né, através do seu sacrifício, para que nós também, se nele crêssemos, pudéssemos também ressuscitar, né? Então, Cristo é isso. Ele é aquele que nos resgatou da morte para a vida, né? Só através do sacrifício dele, através da verdade da sua ressurreição, é que nós podemos crer. Por isso, Paulo vai falar aos Coríntios, né? Olha, quem é que está pregando que Cristo não... Se vocês não creem na ressurreição, então Cristo não ressurgiu, e para nós a nossa fé e a nossa pregação é em vão, né? Mas isso foi testemunhado por muitos. Inclusive, né, quando Cristo vai ressuscitar, ele morre, vai lá o poderoso lá que dá, deixa eu pegar aqui, falando da ressurreição, ele tem a cova, nem esqueci o nome agora vamos dizer, o empresário da época, Arimateia, isso. Ele fornece a cova para Jesus, é uma cova, né, de primeira classe. Jesus é sepultado ali dentro após tirarem o seu corpo do madeiro. Ele é limpo, ele é perfumado, ele é enrolado e é colocado por várias testemunhas dentro daquele sepulcro. E após o fechamento do sepulcro, né, é colocado guardas do Império Romano na porta do sepulcro para garantir que ele, né, não tivesse seu corpo retirado dali. Na verdade, nem seria possível isso, né, porque
os discípulos, os seguidores de Cristo estavam tão atônitos com a sua morte, estavam tão transtornados com aquilo que aconteceu, que nem imaginavam ir lá para retirar Cristo do sepulcro. Então, inclusive, há uma menção bíblica, né, que quando Jesus é retirado, que o anjo vai lá e tira a pedra do sepulcro, que Jesus sai, os soldados, né, ficam sem saber como aconteceu, porque eles eram soldados preparados, eles estavam ali apostos em sentinela para que aquilo não ocorresse, porque seria uma desmoralização, né, para o Império Romano que Cristo sumisse. Então, Cristo ressuscita. Quando Maria Madalena vai chegar lá, na parte da manhã, ele saiu, e só pode ter acontecido o quê? Um milagre, porque se não entrou ninguém para tirá-lo, se não entrou, os guardas não saíram, como é que Cristo poderia sair dali de dentro daquele sepulcro? Então, nós temos que atribuir isso ao milagre da ressurreição. Sepúlveda, deixa eu diante da sua colocação, deixa eu só falar uma coisa interessante para vocês. Só um minutinho. Não, Adriana, Não, é porque tá o tempo aqui, a gente já está 1 hora, então só para avisar que se cair, a gente volta, tá? Não, eu sei. O que eu ia dizer é o seguinte, é exatamente sobre a questão do tempo. Você reunir 3 professores e 2 advogados para responder e querer que eles levem pouco tempo... É meio difícil. É muito difícil, né? Só que eu vou pedir para que a partir de agora a gente seja mais... Conciso. Mais conciso, né? Mais assertivo. Porque para não ficar enfadonho. Tá bom, gente? Ok. Adriana, já que você fez a intervenção aí, o Sepúlveda falou sobre algumas evidências dessa ressurreição. Tem algumas outras que você pode citar? O Sepúlveda falou do texto de Coríntios, né, em que Paulo diz que ele apareceu aliás, é o único texto que diz que ele apareceu de uma vez para 500 pessoas e que muitos ainda eram vivos na época de Paulo. Mas a gente também tem o caso dos discípulos de Emaús, a gente tem o relato de Lucas 24, se eu não me engano, Lucas capítulo 24, quando Jesus aparece no meio dos discípulos, logo depois do relato de Jesus, né, com os discípulos de Emaús. Jesus aparece no meio dos discípulos sem que tenha aberto uma porta, ele simplesmente entra na sala em que eles estavam e todos ficam assustados, pensando que era um fantasma, e ele diz que não era fantasma, porque o fantasma não tinha carne e osso como ele tinha. Então, é uma prova evidente que Jesus ressuscitou no mesmo corpo, para deixar o exemplo para nós. Quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter um corpo glorificado, mas vai ser no mesmo corpo. Então, Jesus também mostra as mãos e diz, podem tocar aqui o furo das mãos, dos pés, olha aqui o lado que foi perfurado. Jesus também aparece a Maria Madalena, Jesus aparece a Pedro, Jesus aparece a seu irmão Tiago, Jesus aparece lá no final do capítulo, no capítulo 21, no final do livro de João, Jesus aparece aos seus discípulos, quando ele refaz o convite a Pedro, né? Jesus recria todo o cenário de quando ele conhece Pedro, eles estão de novo à beira da praia, Pedro está de novo pescando, só que agora Jesus, em vez de convidar Pedro para ser um pescador de homens, ele convida Pedro para apacentar os seus cordeirinhos. Então, foi mais de uma vez que Jesus apareceu, e essa é uma das provas incontestáveis da sua ressurreição, as testemunhas oculares, as escrituras que comprovam, que afirmam que ele ressuscitou, e a prova mais cabal de todas é a própria igreja, porque a igreja existe até hoje porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, como o Sepúlveda citou aí o texto de Paulo, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Então, se a igreja está aqui hoje de pé, é uma prova inconteste de que Jesus ressuscitou. E, aliás, o túmulo está vazio. Eu vou pegar o dicionário para ler esse negócio de inconteste, que eu achei bonita essa palavra. Acho que deve ser o nome de alguma pessoa, de algum remédio, né? O cloroxina e conteste. Sai! Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês aqui. Eu creio que se Jesus aparecesse hoje para 500 pessoas em São Paulo, o Dória ia estar monitorando, né? Ia mandar prender, mas
Né? Tempos difíceis. Sepúlveda, só voltando para você aí, tem outras provas, né? A Adriana falou de algumas aí, mas acho que tem algumas interessantes. Sim, eu não vou nem mencionar muitas delas, porque ficaria redundante, né? E a primeira, claro, e a prova evidente é a própria morte de Jesus, né? Se não houvesse morte, não haveria ressurreição. Então, eu vou bem sintetizar nessa questão, novamente falando sobre a carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 13 e 14, e a segunda, né, vamos dizer assim, o túmulo vazio. Hoje, né, quem foi quem teve a oportunidade de em Israel, de ir lá no túmulo vazio, né, tem uma placa lá, né? Ele não está aqui. Não está porque ressuscitou, porque se não encontraram o corpo dele até hoje. Não é? Não, falando aqui com a irmã, não houve denúncia ali de ocultação de cadáver. Né? A delegacia não tem boletim, não tem prova nenhuma que Jesus, né, teria sido vilipendiado no seu corpo. Ele só tem uma explicação. Jesus ressuscitou, ele está vivo, está aqui no meio de nós, e por isso nós hoje celebramos a sua ressurreição. Glória a Deus. Eu estive lá, tive o privilégio de chegar lá no túmulo vazio. Pastor Gilson Paulo, cadê você? Perguntar. Tem mais alguma outra evidência? Olha, a Adriana já falou de alguns, tem números dela, Sepúlveda fala aí da principal, né, que é essa ideia do túmulo vazio, mas tem alguma outra evidência ainda que a gente pode falar sobre a ressurreição? Sim, né? Além das questões bíblicas que já foram citadas pela Eliana e também pelo Sepúlveda, até para corroborar com a fala deles, né, que o próprio escritor de Atos, no caso Lucas, que fez um trabalho historiográfico de pesquisa acurada, minuciosa, detalhada, portanto, uma leitura racional a partir das evidências dos fatos, até afirmou peremptoriamente o seguinte, em relação a Jesus, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Expressão-chave, né? Com muitas e incontestes provas da sua evidência de ressurreição. E aí, para além da questão bíblica, pensando racionalmente, né? Os primeiros a anunciarem a sua ressurreição foram os anjos, né? Por que buscais o vivente dentre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Os anjos afirmaram categoricamente a sua ressurreição. E um dado aqui importante, Jesus confiou essa mensagem primeira às mulheres, né? Pediu às mulheres, a Madalena aí no caso, a mulher com um histórico pregresso já comprometedor. No entanto, essa mensagem mais importante do cristianismo, que é a ressurreição, ele a confiou a Madalena, né? Interessante que ele escolhe exatamente aqueles que não são para confundir aqueles que são. Enfim, mas o que eu quero destacar aqui é essa convicção forte, presente, latente no coração da igreja primitiva, ao ponto de darem sua vida por conta da mensagem da ressurreição. Quer dizer, se fosse mentira, dificilmente eles manteriam essa mentira diante da sua própria morte, né? Porque muitos morreram pelo fato da afirmação categórica de que Jesus havia ressuscitado. Se fosse algo mentiroso, uma invenção lá dos apóstolos, jamais ninguém consegue morrer em nome de uma mentira. Se eles morreram, porque de fato eles estavam convencidos dessa ressurreição. Isto dito, só aqui para reforçar uma outra questão aqui, em relação à palavra da Renata, ela explicou para nós aqui em relação ao sentido, o significado da Páscoa. E ela exatamente explicou para nós a importância da ceia do Senhor. Ou seja, a nossa Páscoa, digamos assim, ela acontece mensalmente quando nós realizamos a ceia do Senhor. É na ceia do Senhor que nós encontramos o real sentido da morte e ressurreição de Jesus e, portanto, ele, de fato, é a nossa Páscoa, né? A Páscoa judaica fica ele para os judeus
que até perderam, de fato, aí na caminhada, a importância e o sentido real da própria Páscoa. Porque todo mito ou conceito religioso, aí, no sentido bom da palavra, o conceito, quando ele é praticado, ele é realizado, ou seja, quando o mito, para se manter, ele precisa do rito. Mas a prática do rito, que é uma prática humana, ela acaba transformando essa prática e vai absorvendo outros sentidos que, nessa absorção, até pode perder o real sentido original, né? Mas, voltando aqui à ressurreição, o fato é que ele ressuscitou. E a sua ressurreição, sem querer que me estender, pastor Ronaldo, a sua ressurreição é a garantia total da nossa vitória. Sem ela, o discurso, a fala, os ensinos de Jesus perderia o sentido, porque a sua morte teve relevância exatamente por conta da sua ressurreição. E quando Paulo escreveu lá a sua, aquele ensaio maravilhoso, profundo sobre a ressurreição, que é o capítulo 15, exatamente estava explicando para um grupo que não somente não acreditava na ressurreição, como também não a desejava, porque a ressurreição era do corpo, e como o corpo era visto como algo negativo, de sorte que eles tentaram tratar a ressurreição como se fosse algo simbólico, metafórico, espiritual, mas Paulo reafirmou, reforçou que ele de fato ressuscitou dos mortos, e se não fosse assim, nós também não ressuscitaríamos, de sorte que a nossa esperança estaria comprometida, porque Jesus ressuscitou por conta da ação do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que ressuscitou os dos mortos atuará naqueles que morreram na fé em Jesus, de sorte que quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrarmos com os Senhor nos ares. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Ronaldo, me dá um minuto, pastor. Oi? Dá um minuto, pastor. 30 segundos. 30 segundos. Então, é interessante essa questão da prova. No direito, a gente tem uma parte no Código de Processo Civil voltado para as provas. E aí dá as várias vertentes ali de possibilidade probatória num processo judicial. A questão da ressurreição de Jesus é você cravar o julgamento como comprovado, porque nós temos aí a questão da prova testemunhal e documental. E essa documental gerada por testemunhas. E essas testemunhas você não tem como contestar, porque se fosse uma pessoa isolada tendo acesso ao fato, ok, você vai falar, pô, mas a pessoa inventou, ela viu sozinha. Mas como a gente tem múltiplas comprovações e de um grupo de pessoas, então, se você pegar a que a gente chama a oitiva dessas testemunhas separadamente, todas elas vão condizer com o fato ocorrido. Então, como é que eu vou contestar isso? Então, está cravado, está aprovado. Combinar com esse monte de gente, né, Vani? Seria impossível. O Cláudio colocou aqui, né? Historiadores seculares também confirmam esse fato. Renata, só voltando à questão aqui, para você reforçar, né? De alguma maneira a gente já falou sobre isso aqui, mas qual é a importância, então, dessa ressurreição para a igreja? Então, a gente já falou sobre isso aqui, mas eu acho que o principal fato é entender que se Jesus só tivesse derramado o sangue dele, já seria um grande sacrifício, né? A obra não estaria completa, né? Toda vez que a gente vai dar aula para as crianças, e eu reforço muito isso com os professores de escola bíblica, a gente tem que tirar um pouco esse foco da cruz. A cruz se tornou um símbolo quase que único do nosso cristianismo. Só que a cruz não define quem nós somos. O que define quem nós somos é justamente o Cristo ressurreto. Porque se ele não vence a morte, ele seria um Marte, né? Como muitos aí. Mas ele venceu a morte. E aí, Atos 2:24, vem dizer que Deus o ressuscitou e ele venceu as dores da morte. E Apocalipse 1:18 vem dizer, ele vem falar que ele venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. Então, ele tem o poder sobre a morte, ele tem o poder sobre o inferno, e é isso que nos garante vitória no futuro, na vida eterna. Porque se Jesus apenas tivesse sido crucificado, seu sangue derramado,
nós não teríamos o sacrifício completo. Então, esse é o foco. Eu acho que, até como cristão, a gente tem que tirar um pouco esse ícone da cruz como nosso representante, porque o nosso representante, na verdade, ninguém pode achar, porque engraçado é que ninguém pode achar, mas ele mora dentro da gente. É o túmulo Isso é que é legal. vazio, né? É o túmulo vazio, né? É isso Na aí. verdade, a ressurreição de Jesus também prova que a ressurreição dos mortos, né, também é algo real, é algo que vai acontecer. Vaninho, só para... Eu vi aqui o Fábio colocando aqui provas pericial, testemunhal, material, técnico, documental. Quero perguntar uma coisa para você. A diferença na perspectiva teológica sobre ressuscitação e ressurreição? Givanei. Foi arrebatado? Tem diferença, Givanei, entre ressuscitação e ressurreição? Enquanto ele responde, O microfone dele está desligado. Givanei, você habilita o seu microfone aí. Ok. Nós temos uma diferença nessa perspectiva teológica sobre ressuscitação e ressurreição. Melhorou? Melhorou. Tá. O grande problema, quando a gente fala sobre reviver, ressuscitar, é porque a palavra que é usada, né, no grego, no Novo Testamento, ela depende do contexto que a passagem aparece para poder a gente conseguir entender isso. Fica mais perto. Então a gente poderia dizer que Jesus ele não reviveu. Acabou a Lázaro bateria do microfone dele, desligou. Ei. eu estou ouvindo. Tá escutando? É do Luiz. Tá todo mundo me escutando aí. Tô ouvindo, Vaninho. Então a diferença está nisso. Aí a Ana aí, por favor. Ok. A palavra no grego que corresponde a tanto reviver e ressuscitar nessas passagens, tanto relacionadas a Jesus quanto a Lázaro, é que confunde. Mas reviver é diferente de ressuscitar. Por quê? Jesus, ele ressuscitou, porque ele tornou a vida e não voltará à morte. Diferente do que acontece com Lázaro. Lázaro, ele revive, porque após morte ele volta à vida, mas em dado momento ele irá morrer novamente. Então há uma diferença aí em relação a reviver e ressuscitar. Ok? Então, Jesus ressuscitou, Lázaro reviveu. Reviveu, volta a morrer novamente. Ressuscitou, vida eterna. Maravilha, glória a Deus. Que bom conversar com gente inteligente que traz informações relevantes e precisas para nós. Pastor Gilson, vamos lá, a gente está caminhando já para o final aí desse nosso encontro. Eu queria que você falasse sobre os símbolos da Páscoa. Qual é a relação que eles têm com o evento em si? É aquilo que nós conversamos, né? Assim, anteriormente. Vocês estão ouvindo bem o Vaninho? Estou ouvindo o Sepúlveda falar. Acho que o CPF do Sepúlveda foi cancelado. Ok. Pode ser? Pode ser. Enfim, como que eu até falei anteriormente, né? Que, na verdade, o que aconteceu com a igreja cristã se tornou universal. E nessa universalização da igreja, ela abraçou muitas práticas estranhas à mensagem simples do Evangelho. Porque, como assim mensagem simples do Evangelho? Conforme a própria Renata aí colocou com maestria, como sempre, né? Que essa coisa de esse apego à cruz enquanto símbolo, e na verdade que deveria marcar a nossa vida é aquilo que não vemos, no entanto que mora na gente, que é a pessoa de Jesus. Porque esse cristianismo deveria crescer de maneira transcendental. Tudo aquilo que é concreto, palpável, visível, de forma alguma deve retratar aquilo que é intangível. Ok? Gilson. Pode ser? Sim. Enfim, né?
a igreja, na verdade, o evangelho não deveria estar com esses elementos concretos. Isso é tão forte que a própria igreja primitiva, do primeiro século, segundo século, foi acusada de ateia, porque nos seus cultos não tinha nada concreto, né? Eles se reuniam sem nenhum elemento concreto. No entanto, com o passar do tempo, essa igreja vai crescendo e vai acontecendo uma junção, um sincretismo de forma, né, uma amalgamação, digamos assim, né, uma junção de outras práticas, de outras religiões, dentro do seu contexto, dentro da sua própria essência, de sorte que são elementos que hoje são comuns ao cristianismo, mas estranhos ao evangelho. Aí, às vezes, é preciso distinguir o que é cristianismo e o que é evangelho, mesmo sendo coisas muito parecidas, mas também existem discrepâncias. Entre as quais a questão aí desse ovo, do coelho, que na verdade são elementos que nós usamos para poder simbolizar essa Páscoa que acontece anualmente, que para nós seria uma questão, nós aqui do Ocidente, do Hemisfério Sul, né, seria uma coisa assim estranha, porque na verdade esse ovo, esse coelho, muito comum no Hemisfério Norte, até por conta mesmo no contexto do mês de março, seria aquela final do inverno e início da primavera, e a primavera traz a sua beleza de ressurreição, né? Ou de reviver, de restauração, de coisa nova. É como se aquele tempo de inverno frio, escabroso, feio, dá lugar agora ao perfume das flores e a sua beleza colorida. A vegetação acaba de novo sendo, né, assim, reverdecida, essa vivacidade da natureza que acaba sendo retratada com essa ideia do ovo, que o ovo tem esse símbolo do reviver, do renascer, do ressurgir. Né? E a ideia do coelho, essa ideia da fertilidade, essa prosperidade simbolizada ou retratada, retratando a própria agricultura, que era a fonte de subsistência daquele povo antigo. E aí o que acontece? A igreja absorve essa questão do ovo e do coelho, se mistura aí Páscoa, coelho, ovo, elementos distantes, no entanto próximos, por conta desse contato aí dialogal entre os seres distintos, diferentes do contexto da antiguidade. E nós aqui hoje, às vezes, praticamos aí a ideia do ovo e do coelho, mas o que está presente no ovo e coelho é ovo, essa renascença, e coelho, a fertilidade. Mas para o cristianismo não tem nada disso. Para nós, Páscoa é Santa Ceia, e ceia fala de morte e ressurreição de Jesus. Beleza? Para além da questão do ovo e do coelho, também tem a questão do próprio peixe. O peixe também se tornou um símbolo do cristianismo. E isso não nasceu em Cristo. Isso foi sendo construído socialmente. Por que o peixe é importante? Em função dos relatos bíblicos em relação ao peixe, a multiplicação do peixe. A palavra peixe, no grego, a sua forma escrita na maiúscula, acabou servindo de quase que um acróstico em relação ao nome de Jesus, né? Porque a palavra peixe, na verdade, como se fossem as iniciais do Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E aí, por conta disso, os cristãos primitivos iam cultuar lá no túmulo, nos lugares escondidos, por conta de perseguição, e tinha lá essa escrita, esse peixe em grego, que era um sinal de que ali se reunia pessoas evangélicas ou cristãos primitivos, de sorte que também se tornou um símbolo do cristianismo. Então, nós temos vários símbolos que foram surgindo, eles em si não são maléficos, malévolos de forma alguma, né? Até porque o símbolo é apenas uma ideia para retratar. O que nós temos enquanto símbolo basicamente seria isso, apenas o vinho e o pão, né? Símbolos que retratam, que nos remete como memorial à morte e ressurreição de Jesus. No entanto, é preciso compreender que também somos seres sociáveis e é importante utilizar essas questões que a sociedade pratica para utilizar tudo isso como um canal de evangelização e fazer como fez o próprio João Batista, que pegou conhecimento de todos da época e afirmou: é isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja deve, portanto, se apropriar das datas comemorativas para que, através dela, possamos manifestar ao mundo a pessoa de Jesus, de acordo com conforme diz a Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Gilson, inconteste essa amalgação peremptória do seu discurso.
Eu peguei essas palavras todas para poder colocar numa coisa só. Aproveitando que você falou tão bonito, aí fiquei até emocionado a questão aí da questão da fertilidade lá nas festas, na primavera, né, nas religiões pagãs lá né, falando sobre fertilidade, sobre celebração do fim do inverno. Vaninha, a origem do ovo vem disso aí? A origem do ovo vem dessas festas pagãs aí? Eu vou pedir para o pessoal ser mais breve agora, para a gente termina mais ou menos 00h20 e tal, para 2 horas. Eu vou ser breve, até porque o pastor Gilson Paulo deu um panorama sobre a origem disso. Então, eu tenho muita dificuldade de compreender essa questão da simbologia de ovo e de coelho, justamente porque ela se originou dessas tradições pagãs. E, de alguma forma, quando a gente vai dar uma lida sobre esse surgimento do ovo que era pintado e era entregue para as pessoas como um símbolo de vida nova e tudo mais, a gente vai verificar que, com o passar dessa tradição pagã, os próprios cristãos, para tentar passar a mensagem real sobre a Páscoa, vai utilizar dos elementos dessas tradições pagãs para poder trazer um referencial de mensagem. Então, isso, quando chega na Europa, a questão do chocolate, aí o ovo vai se tornar um ovo de chocolate, aí tem a figura do coelho. O fato é que toda essa história vai chegar nos dias de hoje com uma grande potência. Eu tenho visto como que, por exemplo, nas escolas as crianças são engodadas com isso. Você tem que ir reparando as arestas do que as pessoas mostram para as crianças, porque você não tem outra solução. É na cultura. Queridos, olha só, o Sepúlveda está aí ainda? Acho que não, né? Foi desabilitado? Está aí, Sepúlveda? Estou aqui. Então, vamos lá. Rápido para mim. Fazer a pergunta. Coelhinho da Páscoa, o que traz para mim? Comer ovo da Páscoa é pecado? Pecado é não comer. Mas pecado é não comer. Se ele for recheado, então é uma delícia. Pode comer à vontade. Não, comer ovo de Páscoa não é pecado, né? Nós só não podemos perder, como o Vaninho estava falando, o significado, né, disso tudo, né? O foco principal da Páscoa. O mais importante da Páscoa não são os ovos, o chocolate, se ele é pintado, se ele é de ouro, se ele é mandado fabricar e para dar de presente. A questão o ovo de Páscoa não pode substituir, né, Cristo. Só isso. O restante você come ele à vontade, vai lá, compra. Se puder trazer um para mim, também fique à vontade, que eu não vou. Quem quiser comprar, minha filha vende, tá? Pode me dar. Quem não quiser comer, quem não quiser comer, dá tudo para mim, fica tranquilo. Para a Ana Luísa, que na Páscoa não é legal você comer ovo de Páscoa. O bom é amanhã na loja americana, que o preço vai lá embaixo. Comer chocolate é melhor. Eu falei para as pessoas que eu dei Só para terminar, estamos no final aqui dessas nossas ponderações, né? Pastor Gilson, a Páscoa, além da questão da gastronomia, que está falando de ovo aí e tal. Pastor Gilson, por favor, seja breve. Me ajuda. Além da gastronomia, tem outras tradições? Quais, por exemplo? Do ovo em relação à atividade? Tradição. Na Páscoa. Pastor, não ouvi, cortou aqui, desculpa aí. Eu estou dizendo agora. Vou pedir para você, para Adriano, estamos no final, nas perguntas. Quais são as tradições que nós temos, né? Além da questão da gastronomia, que tem que a gente dizer, na Páscoa eu tenho que comer bacalhau, eu tenho que comer ovo, eu tenho que comer. Além disso, tem algum outro rito, alguma outra tradição envolvida na celebração da Páscoa? Pastor, não sei. Desculpa. Você não é católico? Não entendi. Né? Na verdade, algumas
para nós, né? Na verdade, algumas igrejas evangélicas, elas tomam a ceia do Senhor. Na religião católica, eles falam sobre a questão de você ir à igreja, de você ir à família, né? De você praticar, né, boas obras, né, dentro desse período, né? Na verdade, se você for verificar hoje em grupos de WhatsApp, todos nós participamos, e de grupos, inclusive, que não são grupos só de evangélicos, todo mundo, de alguma maneira, fica um pouco compungido nessa época, não é? Todo mundo se cristianiza um pouco. Então, eu acho que esses ritos ou essas, digamos assim, essa coisa de você refletir sobre, né, a sua vida espiritual é uma tradição, não só para nós, né? Eu estou dizendo para, de alguma maneira, todo mundo cristão, não só o evangélico. Mas vamos lá, gente. Estamos indo para o final aí da nossa fala. Eu só queria perguntar, Renata, eu já vou abreviar aqui, que a gente já está chegando no final. Depois vou pedir para a Adriana falar mais alguma coisinha, mas, na verdade, houve uma grande coincidência, Renata, ao fazermos esse jejum no mesmo período. Estava falando sobre rito, pastor Gilson. A gente fez um jejum no mesmo período da Quaresma Católica. Até o ministro Mandetta, numa dos pronunciamentos dele, ele falou sobre isso. E esse nosso período da Quaresma é exatamente um período de quarentena. Os cristãos evangélicos, eles devem fazer isso também, quarentena, quaresma? O que é isso, hein? Renata, você está aí? Está me ouvindo agora? Sim, vamos lá. Estava refletindo sobre isso, porque o que acontece? A grande diferença, o cristão pode fazer? Pode, claro, nós fizemos agora, coincidiu com toda essa questão aí que a gente está vivendo desse vírus no planeta. Eu creio que foi um tempo realmente para Deus estar trabalhando e tratando com a gente, mas tem uma diferença crucial aí entre essa quaresma católica e se nós resolvermos fazer uma quarentena, uma quaresma. Os católicos, eles têm por tradição, né, isso é histórico, que essa quaresma vem depois do carnaval. Então, se permite que se viva as festas da carne, né, se libere os desejos nessa festa da carne, e aí depois 40 dias de purificação para a Páscoa, para você estar, como que se diz, preparado, pronto para estar diante do Cristo crucificado. Não é esse o nosso objetivo, né? Eu penso que a gente pode fazer, deve fazer, não apenas nesse período, mas está sempre buscando, procurando fazer isso, para que realmente a gente venha ter uma vida de comunhão e santificação com Deus. Agora, se pode fazer, claro que pode fazer, só que o nosso intuito é diferente, né? Como acabei de falar, o católico, no sentido de se purificar do carnaval, e o cristão no carnaval já não tem nada que está se sujando mesmo, né? Tem que permanecer limpo, buscar a santificação. Então, se é puro, purifique-se ainda. Se é santo, santifique-se ainda, buscando sempre a purificação e a santificação diante de Deus. Mas, vou fazer aqui a última pergunta. 40, 50, 60 dias aí. Só para a gente fechar com chave de ouro, como é que então o cristão deve celebrar a Páscoa? Estamos no finzinho dela, mas você pode dizer? Porque aí fica para, né, como memorial para as próximas gerações, né? Próximos anos. É para a Adriana, né? Adriana. Eu? Então vamos lá, rapidinho. Dormiu? Não, é porque cortou o som, não ouvi que era eu. Rapidinho mesmo. Eu anotei aqui algumas coisas, algumas características de como foi comemorada a primeira Páscoa, que serve de modelo para a gente. A primeira Páscoa foi comemorada... Então, como que eu acho, né? Que a gente deveria comemorar, sem passar por todos esses ritos que a gente já falou até agora, de comer peixe, comer canjica. O que serve para a gente, que eu tiro para nós? Primeiro, a Páscoa foi comemorada em família. Então, no momento da Páscoa, é um momento de refeição da família em volta da mesa. É um momento de comunhão. É um momento de estar participando com a nossa família. Segundo, o cordeiro estava presente. Enquanto o cordeiro estava presente à mesa, a gente também deve ter o cordeiro de Deus presente à mesa no momento que a gente relembra a morte dele.
Enquanto eles estavam assentados à mesa, a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, que eles deviam comer, parar e fazer a refeição prontos para partir. A gente não pode esquecer que a gente tem que estar sempre preparado, pronto para partir. Não só no momento da Páscoa, mas sempre na nossa vida. Prontos para partir, principalmente nesse momento em que a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus. Outra coisa que eu anotei aqui é que enquanto eles estavam dentro de casa fazendo a sua refeição pascual, eles estavam protegidos. A nossa casa, a nossa Páscoa era um símbolo de proteção. A Páscoa para o povo de Israel foi um símbolo de livramento e de proteção. Então, a Páscoa também deve lembrar a gente que enquanto nós estamos dentro de casa, celebrando a morte de Cristo, o sangue de Jesus nos protege e nos guarda de todo o mal. Então, esse memorial, é essa coisa que a gente tem que ter em mente na hora de celebrar a Páscoa. Primeiro, lembrar que Cristo é o centro da nossa comemoração, que a família à volta da mesa é importante, que é uma refeição para se fazer dentro de casa, que enquanto estamos nesse momento, devemos lembrar de estar prontos para partir, porque em breve estaremos atravessando para a nossa nova Canaã, e que enquanto estamos praticando esse ato, o sangue do Cordeiro nos protege e nos guarda de todo o mal. Glória Posso só abrir um parênteses aqui? Claro. Quando a Adriana fala de família, eu acho muito importante a gente também ampliar isso para a família de Deus, a família cristã, né? A gente, às vezes, está até bem com a nossa família, mas está mal com o nosso irmão. E se a gente não está bem com o nosso irmão em Cristo, vai ser impossível chegar lá, né? Fazer essa jornada aí até o dia que nós vamos nos encontrar com ele. Então, que a Páscoa nos traga essa reflexão também de unidade no corpo de Cristo, que isso é muito importante para nós. Gente, que prazer enorme estar com vocês aqui, mesmo que remotamente. Eu quero só fazer aqui a menção aqui, né? Os amigos colocaram aqui algumas coisas do ritual católico, né? Lavar os pés, não varrer a casa na sexta, não pentear cabelo, não comer carne, né? Eu não penteei o meu não tá. Comer carne se baseia no fato de Jesus se encontrar ressurreto com os discípulos e comerem peixe nesse dia. Eu também não penteei. Mas, queridos, a gente pôde conversar hoje que a Páscoa ela vai além dos ritos, né? Para a gente, ela representa muito mais do que isso. Representa a ressurreição de Cristo. E essa é a base da nossa esperança, da nossa fé. Como a Adriana falou, né? Hoje, em família, a gente celebra e um dia celebraremos juntos no céu. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa transmissão. Ali, Osiel, Cláudio, o Evandro, Simoni. Gente, Valnei, Deus abençoe todos vocês. Eu tenho nomes que eu não vi ali. O que é isso, povo? Na coelhinha de Páscoa ou um cachorrinho de Páscoa? Nem sei. Isso aqui é o que vai ser. Felipe, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem conosco nesse momento. Para mim foi um bate-papo extremamente agradável. Foi Márcio, Deus abençoe você e sua família aí. Pastor Márcio. Muito obrigado a todos vocês. Já estamos encerrando a nossa transmissão e vamos, né? Eu espero que em breve a gente esteja reunidos na igreja, né? Fisicamente, presencialmente. Mas se não, a gente vai verificar depois a possibilidade de estarmos juntos numa outra transmissão, né? Né? Conversando sobre qualquer outro assunto aqui. Deus abençoe. Obrigado, Renata. Obrigado, Adriana, Divanei, Sepúlveda, Gilson. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos vocês. Obrigado, pastor Fernando. Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem na paz. Até amanhã. Bem. Quando será a próxima? Vamos ver. Vamos ver, gente. Vamos ver. Vamos conversar. Vai, gente. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Fábio. Fica com Deus, querido. Amém. Quem quiser habilitar o áudio aí para se despedir, pode. Agora pode, né? Agora pode. Amém. Deus abençoe. Gente, quem está com a câmera desligada, aí liga para eu tirar uma foto. Caiu. Eu não estou escutando, não. Liga a câmera aí rapidinho, quem puder.
Andressa, Evandro. E o Zoom não caiu, viu? O Zoom não caiu. Isso é o fim. Eu não estou conseguindo escutar bem. Está me ouvindo? Alto e claro, Sepúlveda. Ah, muito obrigado. Você consegue habilitar? Bom, quero agradecer aos irmãos a oportunidade de participar dessa mesa, o pastor Ronaldo, a Adriana, todo mundo. Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê uma boa noite. Bota a cara aí para foto. Beijo em todos. Tchau. Ele nem ouviu, foi embora direto. Ai, ele está aí, está aí. Deus te abençoe, querida. Paz. Não, gente. Prazer te ver aí. A Cíntia está ali também com o pai dela ali. Deus abençoe. Pastor Ronaldo, conserta o seu nome, tá? Ana Alves. Eu entrei no link da Ana Luísa. Esse é meu nome meu nome da Nai. Meu Deus. É o meu nome de guerra. Quer dizer que o nome da minha filha. Adriana, você vai tirar uma foto aí, Dapa? Já tirei. Tá, beleza, depois posta pro Vani colocar no Pro grupo, aí vocês põem na rede social. Tá bom? Beleza. Valeu, gente. Foi muito bom. Tchau. Tchau. Prazer, gente. Vai.